Muito bom. Estamos chegando devagarinho, olha lá. Muito bom dia a todos, é um prazer a gente estar aqui. Ô Dani, passaram 40 dias da nossa última vez juntos aqui, rapaz. Quanta coisa rápido demais, de e lá quanta pra cá. coisa. Você sabe o que eu lembrei? Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes devia perdoar, perguntou se era 7 vezes, exagerando um pouco, e Jesus disse, não, 70 vezes 7. Se Jesus dissesse para nós hoje 70 vezes 40, aí dá quase 10 anos aí para a gente, mas o tema de hoje é justamente esse, né? 40 dias para sempre, é para não acabar, não está acabando hoje. E precisa dizer isso, pastor, porque tem gente que estava dizendo assim, olha, eu não vejo a hora de acabar esses 40 dias, que eu estou precisando falar umas coisas para umas pessoas aí. Agora eu tenho Exatamente. eu vou tirar o atraso agora, certo? Mas na verdade, nós aprendemos coisas que afetam a vida da gente. Eu posso dizer por mim mesmo, a primeira vez que eu li o livro, eu disse isso a primeira vez, eu vou repetir. Eu abri o livro com preconceito, porque não é um assunto que me atrai muito assim. Eu pensei, eu acho que eu já sei tudo sobre isso, né? Mas o livro me pegou de um jeito, rapaz. E agora, de novo, com um grupo pequeno e fazendo mesmo os 40 dias, acompanhando todo mundo, eu posso dizer realmente que algumas coisas mudaram na minha vida e eu desejo que isso seja para sempre. Não acabou os 40 dias. Na verdade, está começando agora, né? Para o restante da minha vida, né? E se eu fosse resumir, Daniel, a coisa principal que eu aprendi, eu acho que é o fato de que eu não sou capaz de amar como Jesus amou. Num primeiro momento, isso foi muito decepcionante para mim, com a leitura do livro. Se eu não sou capaz, por que nós estamos estudando esse livro? Se eu não sou capaz, como é que Deus me manda amar? Eu tive problemas de lógica em entender essa coisa, sabe? E no começo eu devo dizer assim que eu, levando a sério o que eu estava lendo, eu fiquei frustrado. Eu achei, isso aí não sei como é que é isso, né? Mas depois, num segundo momento, isso foi para mim assim libertador, sabia? Porque em algumas situações eu ficava muito frustrado porque eu não conseguia fazer como Jesus queria que fosse feito. E num certo sentido isso me libertou agora. Eu desisti de querer fazer que nem Jesus. Porque quem pode fazer que nem Jesus é só Jesus. Então, porque o amor é o padrão da vida cristã. Dele. E a vida cristã é a vida de Jesus. E não é a minha, né? Ele é santo, ele é Deus, ele é tudo. Aí veio para mim isso. Eu estou confessando para vocês várias coisas aqui hoje. A outra coisa foi que eu pensei, eu vou dizer exatamente o que eu pensei, vocês me desculpem e levem a misericórdia em conta. Eu pensei assim, é muito fácil para Deus mandar a gente amar. Ele é o amor. Ele é o amor, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele vai para ele. Fichinha. Fichinha. Agora eu, pobre pecador, cheio de defeitos, cheio de preconceito, nascido em pecado, de carne pecaminosa, se não fosse a graça, destinado para a condenação eterna, ele pede para eu fazer que nem ele, né? Mas aí 2 coisas vieram na minha mente, que de novo me trouxe algum consolo. A gente acha que é fácil para Deus perdoar, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente,
Mas isso não é totalmente verdade. Porque olha só, pensem comigo vocês. Deus é absolutamente santo, certo? Ele é absolutamente justo. Para ele perdoar o pecador, alguma coisa muito extraordinária tem que acontecer, porque ele e o pecado não tem acordo entre os dois, não combina, onde está um não está o outro, eles não dialogam, não tem como. Tanto não dialogam que quando o nosso pecado caiu sobre Jesus, o que Deus fez? Virou as costas. Mesmo sendo Jesus, ele virou as costas porque não combina, Deus e o pecado não combinam. E quando a gente fala que é fácil para Deus, eu estou dizendo o que eu pensei, né? É fácil para Deus mandar a gente amar porque Ele pode tudo, né? Mas não é bem assim. Eu quero fazer um pequeno exercício com vocês. A gente costuma dizer, né, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E a gente já se acostumou com essa frase. Mas eu quero trocar em miúdos essa frase. Olha só. Deus odeia o homicídio, mas ama o assassino. Deus odeia o roubo, mas ama o ladrão. Deus odeia o estupro, mas ama o estuprador. Deus odeia a pedofilia, mas ama o pedófilo. Deus odeia a injustiça, mas ama o injusto. Deus odeia a corrupção, mas ama o corrupto. Deus odeia a mentira, mas ama o mentiroso. Cara, quando eu pensei nisso, eu pensei, Deus faz um grande esforço por causa da sua santidade para amar o pecador. Não é fácil. Tem custo. Tem custo e custou alto, custou o filho dele. A única maneira de Deus nos amar foi a morte de Jesus na cruz. Aí então eu pergunto, puxa, e o que sobra para nós, né? Porque se a gente não é Deus, como que a gente consegue amar? E na verdade, a conclusão é que a gente não consegue. O segundo aspecto que me consolou foi esse. Eu não tenho que conseguir, eu só tenho que obedecer. Quando a gente pensa no amor, a gente pensa que tem que gostar da pessoa, a gente pensa que tem que ter simpatia, que tem que ter amizade, que tem que ser parceiro, que tem que viver junto, que tomar sorvete, passear, tirar férias junto. Não é isso. Deus mandou amar até o inimigo. Mas o inimigo pode estar preso na cadeia. Você não vai lá conviver com ele. Mas perdoar e amar, isso nós temos que fazer, né? E a lição que veio para mim é aquele texto bíblico lá de Lucas capítulo 5, aquela pesca maravilhosa que a gente diz. Jesus estava pregando na praia e tinha tanta gente que ele estava entrando na água e tanta gente chegando, até que ele pegou o barco de Simão Pedro, que estava ali perto, e falou para Pedro se ele podia subir no barco. Subiu no barco e começou a pregar do barco. Aí ele acabou de pregar e disse para Pedro: Pedro, agora vai lá no meio do lago, onde é mais fundo, e lança as redes. Aí Pedro disse para Jesus: Senhor, nós passamos a noite lançando redes e não pegamos nada, e agora nós já lavamos as redes. E Jesus disse: vai para o fundo e lança as redes. E aí Pedro diz uma coisa muito interessante, que eu quero pegar uma Bíblia só para ilustrar. Pedro diz assim: olha, eu por mim, eu não faria, mas porque essa é a tua palavra, eu vou obedecer. E nós sabemos a história. Pedro foi lá, lançou a rede,
A rede encheu de tal maneira que estava quase se rompendo, ele teve que chamar outros barcos, encheram outros barcos de tanto peixe que eles pegaram. A obediência às vezes não faz muito sentido. Não faz, é ilógica. Porque Pedro podia virar para Jesus e falar assim, ele é carpinteiro. O que ele sabe sobre pesca? Não sabe nada de pescaria. De madeira você entende, mas de peixe entendo eu. Mas a decisão de obedecer sempre se mostra com um fruto positivo. É o que Pedro experimenta. Então, para mim, assim, é quando você lê o livro, quando você lê o texto bíblico e lembra que Jesus mandou amar, talvez você pense, puxa, como é que eu vou amar aquele chefe? Como é que eu vou amar aquela pessoa no serviço? Como é que eu vou amar aquele meu parente? Como é que eu vou amar aquele vizinho? Eu não consigo amar. E é verdade, você não consegue. A única maneira de você conseguir é você obedecer. Jesus disse para você amar. Amar o próximo, amar o desconhecido e até amar o inimigo. E o que é amar? Amar é querer o bem, é fazer o bem, é tratar bem, é andar a segunda milha. Isso você e eu podemos fazer. Não é emoção, não é sentimento. O sentimento você não tem, eu não tenho. Mas se nós obedecermos o que a Bíblia diz sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, nós estamos praticando a lei, como Jesus disse, né? Esses 40 dias mostraram que esses princípios que nós aprendemos, eles são princípios elevados, são realidades que nós só conseguimos obedecer pela força e pelo poder da graça de Cristo Jesus. Exatamente. Não é algo que nós temos condições de fazer. E às vezes a gente expõe os ideais aqui lançados e coloca Jesus como um referencial, e talvez a gente fica daqui, talvez você daí também, falando assim, mas vocês estão falando sobre Jesus. É isso. Mas esses 40 dias mostraram para a gente algumas histórias de gente que decidiu obedecer. É isso aí. A semelhança de Cristo Jesus, amando gente que não foi fácil de amar, se importando com pessoas que naturalmente mereciam, né? Talvez não merecessem esse amor. Isso. E eu queria contar algumas histórias para vocês de gente que decidiu obedecer isso. Uma pessoa me mandou um testemunho e ela disse assim, conta uma história sobre o filho dela, um filho mais novo, com quem ela vem tendo sérias dificuldades de relacionamento. E diz assim, nossa diferença de idade realmente faz muita diferença no nosso relacionamento. E qualquer assunto pode se tornar um problema para nós. Mas eu mudei a técnica de relacionamento com a pessoa, com o filho, baseado no estudo e nas conversas que estamos tendo no nosso grupo pequeno. Resultado. Nas últimas conversas, o clima mudou bastante. Temos conseguido terminar sempre as conversas com um abraço, com um beijo e com uma batida de mão. Nesta semana, conseguimos fazer 3 refeições juntos. É uma maravilha do Senhor em nossa vida. Puxa vida. Parece simples, né? Mas é um Mas há milagre, pessoas com quem a gente, mesmo sendo um filho, alguém que se ama, mas às vezes o relacionamento se configura de uma forma tão conflituosa que mesmo uma mera refeição, que para alguns de nós pode ser uma coisa tão básica, se consiste num grande desafio e num motivo de grande vitória. Uma outra pessoa disse assim, Dani, bom dia. Hoje eu estava lamentando o fim do livro. Ela mandou no dia 40, né, no último dia da leitura. Estava lamentando o fim do livro. Ele foi um dos presentes que Deus me deu esse ano. Eu não tinha noção do quanto o meu relacionamento com pessoas estava em risco, pelo fato de eu não me relacionar com Deus como deveria. A rotina e o cansaço estavam sufocando minha vontade de estudar a palavra. Não é uma desculpa, é simplesmente um relato do que estava acontecendo. Esse livro foi um divisor de águas e eu oro para que eu não perca essa vontade.
Amém. Imagino que muitas pessoas estejam tendo relacionamentos restaurados, estejam tendo relacionamentos perdidos sendo restaurados, assim como os que eu tenho testemunhado. Às vezes, isso foi muito revolucionário, considerar que a qualidade da nossa relação com Deus vai afetar e vai determinar diretamente a qualidade do nosso relacionamento com pessoas. E que a nossa dificuldade em se relacionar com pessoas está exatamente conectada com a nossa dificuldade de relacionamento com Deus. E às vezes a gente menospreza o significado do relacionamento com Deus, do tempo dedicado com Ele. Talvez alguns aqui fazia anos que não dedicavam de forma tão rotineira um tempo com Deus. E ao longo desses 40 dias puderam ganhar de novo, ou talvez pela primeira vez, esse hábito de todos os dias dedicar um tempo de comunhão consagrada, especificamente com Deus. Um tempo talvez antes do trabalho, talvez um tempo em família, na mesa, talvez depois de uma refeição. Mas esse é um hábito que tem o poder de transformar a nossa vida. Transformar a forma como nós nos relacionamos com Deus e, por isso, transformar a forma como nós nos relacionamos com pessoas. Sabe, Daniel, só dar um exemplo nisso pessoal, né? Eu costumo brincar dizendo assim, né? Que quando eu estou bem com a Maldi, cara, eu venço o mundo. Pode me trazer uma montanha, eu subo, eu faço qualquer coisa. Se eu não estou bem com ela, cara, eu não chuto nem cachorro morto. Cara, é assim com Deus, né? Se a gente não está bem com Deus, da onde a gente vai tirar força para estar bem com os outros? A gente precisa dessa coisa mais central da nossa vida, né? Falando do casamento, né? Você vai aprender isso daqui um pouquinho. A partir de janeiro, a partir de janeiro você vai. Mas é realmente assim, ó. Bem com Deus, bem com os outros. Mal com Deus, com certeza mal com os outros. É por isso que algo talvez muito prático seja considerar as nossas dificuldades de relacionamento e antes daquela ansiedade de resolver um problema de relacionamento com uma pessoa, seja dar um passinho para trás e verificar o nosso relacionamento com Deus. Ao longo dos estudos com os grupos pequenos, num dos dias a gente falava sobre isso, sobre como Deus coloca pessoas na nossa vida para ilustrar a forma como nós nos relacionamos com Ele. Pessoas difíceis na nossa vida podem demonstrar a forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu queria contar ainda uma última história de uma pessoa. Essa pessoa me contou que ela tinha uma mágoa muito grande por alguém que ela considerava ter feito muito mal para a família dela. Essa pessoa não tinha condições de olhar na cara dessa outra, que era a então namorada do seu irmão, e durante um conflito que o irmão e essa moça tiveram, esse irmão saiu de casa, desesperado, e ele sofreu um acidente de moto e faleceu. Essa pessoa considerava que aquela mulher, a sua ex-cunhada, era a responsável pela morte do seu irmão. Pouco tempo depois, a família descobriu que essa mulher, agora viúva, ela estava grávida. Mas a família, por conta de toda essa experiência, havia decidido não se relacionar mais com a mulher, abrindo mão, inclusive, do relacionamento com esse sobrinho, com esse neto. Passaram-se alguns anos e, durante a leitura do livro, essa mulher entendeu que ela precisava retornar para o relacionamento com aquela mulher, que na percepção dela havia sido culpada pela morte do irmão dela. Para surpresa dela, ela foi ali, ela encontrou o sobrinho dela, ela encontrou uma pessoa aberta para o relacionamento, ela encontrou alguém disposta a reconstruir aquilo que havia quebrado. Só Jesus é capaz de proporcionar uma experiência dessas. Nós não temos, das nossas próprias forças, condições de nos aproximarmos de pessoas que nós temos convicção que nos fizeram mal. Ela, contando essa experiência, disse: isso daqui não é mérito meu, isso daqui é culpa da graça. Justamente quando nós pensávamos sobre como a graça de Cristo Jesus
nos dá condições de ser, de ter e de fazer aquilo que nós jamais seríamos, teríamos ou faríamos. Eu queria ler um texto da palavra que está narrado em Provérbios, no capítulo 27, os versículos 5 e 6, em que é dito assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quando eu pensava no que nós conversaríamos aqui nessa manhã, eu trouxe à mente algumas das histórias e das experiências que foram contadas, tanto no meu grupo pequeno, quanto num grupo pequeno que nós tivemos aqui na Vila 21, quanto nos grupos que eu visitei ao longo dos 40 dias. Era muito bonito ouvir as pessoas falando sobre atitudes de gentileza, sobre expressões de serviço que seriam uma demonstração de amor. Foi muito interessante perceber como essas atitudes eram empolgantes. Mas foi muito interessante perceber a dificuldade e o bloqueio que existia quando nós falávamos sobre expressar amor de uma forma, às vezes, um pouco mais firme, às vezes um pouco mais dura. No primeiro dia, na abertura dos 40 dias de amor, nós conversamos aqui e dissemos que amar a semelhança de Jesus significa servir as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam. E muitas vezes as pessoas precisam de uma atitude gentil, de uma expressão de serviço, mas muitas vezes as pessoas precisam de um alerta, de uma correção, de uma fala dura, que precisa trazer a pessoa de volta para o prumo. Muitas vezes é preciso uma repreensão abertamente, feita abertamente, como é proposto aqui pelo sábio. E ele diz que é preferível uma repreensão feita abertamente do que um amor oculto. É preferível quando você se aproxima de alguém que você sabe que precisa ser corrigido e faz em amor essa correção, do que você dizer que é alguém que ama o outro, percebe o outro em erro, percebe o outro com uma conduta que não é correta, mas fica aqui quietinho. Deixa, ele vai aprender. Se omitir não é uma forma de amor, né? Às vezes, na tentativa de preservar a paz, tentando não criar um conflito, o que nós fazemos é, nós não amamos a pessoa como ela precisa ser amada. O texto continua e diz que quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Isso significa que muitas vezes a nossa expressão de amor por alguém vai representar, vai significar uma ferida no outro, vai significar algo que dói. E a nossa primeira reação diante de algo que nos fere, que nos machuca, é resistir. Então, muitas vezes, nós vamos amar pessoas de acordo com a forma como elas precisam ser amadas. E a primeira reação delas é a de resistência a nós. Mas um amor que fere é tão amor quanto um amor que de alguma forma se expressa de forma carinhosa. Nós atendemos ao desafio de amar de forma gentil, nós atendemos o desafio de amar de forma carinhosa, de forma romântica muitas vezes, mas muitas vezes estamos resistindo ao desafio tão necessário e tão oportuno quanto de amar de forma dura, amar de acordo com aquilo que a pessoa de acordo com a forma que a pessoa precisa receber amor. Enquanto eu pensava nisso, só uma coisa, lembra, o livro tem uma frase, como é que é? É mais fácil ser gentil do que sincero, acho, ou alguma coisa desse tipo, né? Isso. A gente acaba saindo pela gentileza e não é sincero. E às vezes trato com as pessoas. Oculta o amor, como é aquilo que retém, né? Isso. Retém, em vez de expressar. Enquanto eu pensava sobre isso, eu ia pensando a meu próprio respeito. Eu cresci no contexto de uma igreja um tanto legalista. E desde muito cedo eu fui orientado a me tornar uma pessoa irrepreensível.
E a orientação, ela tinha base. A palavra de Deus diz que o obreiro precisa ser alguém irrepreensível. Mas a explicação não foi dada corretamente. E quando eu pensava no significado de ser uma pessoa irrepreensível, eu confundi ser irrepreensível com ser alguém que não permite receber repreensão. Então, não é que eu não tinha nada para ser corrigido. Não é que não havia na minha vida nada que precisasse ser repreendido. É que eu construí muros tão altos para os relacionamentos, para que as pessoas não tivessem acesso a mim, para que elas não tivessem liberdade ou possibilidade de se aproximar de mim e fazer correções e repreensões. E na minha estupidez, eu achava que eu era uma pessoa irrepreensível. Eu achava que só porque eu não deixava as pessoas me repreenderem, eu era irrepreensível. E em 2011, eu me mudei para Atibaia para fazer seminário. E um professor, ele já é falecido, ele, expondo esse texto sobre o qual a gente conversou aqui agora de Provérbios, ele propôs uma frase, é uma aliteração. Uma aliteração é uma frase em que todas as palavras começam com a mesma letra. Ele disse assim, que a virtude da vulnerabilidade viabiliza a verdadeira vida. A virtude da vulnerabilidade viabiliza a verdadeira vida. Na proposta dele, somente quando a gente se abre, se coloca vulnerável num relacionamento, é que a gente consegue experimentar a vida de verdade. Ele estava propondo que quando a gente constrói muros, bloqueando relacionamentos, a gente não está vivendo de verdade. Essa perspectiva de vida em que as pessoas não têm acesso a nós, isto não é vida de verdade. A virtude da vulnerabilidade viabiliza a verdadeira vida. Pouco tempo depois, ele me procurou para fazer uma correção para mim, para trazer uma repreensão abertamente, dizendo sobre como eu era uma pessoa fechada para relacionamento, sobre como eu era alguém que resistia correções e alertas. Se protegia, se defendia. Na tentativa de ser alguém irrepreensível. Ele fez alguns desafios para mim. E um dos desafios que ele fez foi o de intencionalmente me encontrar com pessoas que tivessem liberdade para pontuar os meus pecados e para me ajudar na correção desses pecados. Eu não podia admitir aquela possibilidade de me expor para alguém e confessar os meus erros. Mas eu decidi, por um passo de fé e de obediência, acatar aquela orientação que vinha da palavra e encontrava eco naquilo que ele estava me dizendo. E então, naquele contexto, eu e mais alguns amigos, nós começamos um grupo de prestação de contas. Basicamente, o que a gente fazia, uma vez por semana, era se encontrar e dizer assim: essa semana eu pequei, assim, assim, assim. E dizer cada um dos pecados que a gente havia cometido naquela semana. Era o encontro mais humilhante da semana. Mas a cada confissão, a gente ia encontrando um no outro graça para recomeçar. A gente ia encontrando um no outro a possibilidade de receber correção vinda da palavra. Eram repreensões feitas abertamente. Eram feridas por amor que mostravam lealdade. Isso aconteceu ao longo de 4 anos, durante o tempo da minha formação no seminário. Passado esse tempo, eu vim aqui para a igreja e alguns desses amigos também servem com a gente aqui. O Everton, nosso pastor de jovens, foi meu colega de turma no seminário, e o Euler, nosso pastor de pré-adolescentes também, e faziam parte desse grupo com quem a gente se encontrava.
E na nossa chegada aqui, algumas pessoas se juntaram a nós, porque depois de começado esse movimento, depois de iniciada essa abertura, essa vulnerabilidade, eu comecei a aprender o valor de uma vida aberta para as repreensões e para as correções. Depois se juntaram a gente o Felipe, o Dodô, que é nosso pastor de pré-adolescentes, e periodicamente a gente faz a mesma coisa, se encontra para confessar os nossos pecados e para buscar a graça de Deus que flui por meio de pessoas. Será que é por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados para serdes curados? Para Deus, para receber perdão, mas uns para os outros, para poder receber cura. Eu estou contando essa história porque a gente vai participar de algo importante agora. A gente vai participar da Ceia do Senhor e talvez enquanto a gente pensa sobre isso, você esteja daí me ouvindo e pensando sobre a necessidade que você tem, talvez, de adotar posturas semelhantes. A virtude da vulnerabilidade viabiliza a verdadeira vida. Ao longo desses 40 dias, aquilo que vem sendo proposto para cada um de nós é uma vida de vulnerabilidade. O que a gente está dizendo para você é que você só vai experimentar a vida de verdade se você estiver aberto para a graça de Deus que flui por meio de pessoas. É que você só vai ter condições de experimentar aquilo que Jesus define como vida se você estiver aberto para receber dele por meio de pessoas. Os 40 dias começaram e agora que eles acabaram, agora que esse movimento acabou, você não está autorizado a largar de mão aqueles princípios que nós aprendemos. Dar valor máximo para relacionamentos, tratar os outros como a gente quer ser tratado. Você agora não está autorizado a não se importar e a não priorizar mais o amor. Aquilo que você foi desafiado a viver nesses dias precisa continuar norteando a sua vida, de forma que você se coloque como alguém vulnerável para os relacionamentos, para receber da graça de Deus que flui nos nossos relacionamentos. A ceia é um lembrete para nós de que é possível perdoar pessoas que nos ofendem, que nos ferem profundamente. O texto de Provérbios diz que é preferível a repreensão aberta do que o amor oculto, e diz que aquele que fere por amor mostra lealdade, mas quem multiplica beijos o faz com falsidade. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou do pão e do cálice e distribuiu para aquelas pessoas, para aqueles 12, e entre os 12 estava alguém que tempos depois se aproximaria dele, lhe daria um beijo e com um beijo o trairia. Mas Jesus oferece do pão e do vinho também para esse homem, também para esse traidor. Jesus, ao longo do seu ministério, feriu os seus 12 discípulos e aqueles que estavam próximos a ele, como uma expressão de lealdade, feriu por amor. Nós precisamos participar desse momento agora, com essa perspectiva. Agora os nossos irmãos vão entregar o cálice, vão entregar o pão e o cálice. Você pode pegar a bandeja, passar para a pessoa do seu lado. Então você se serve na bandeja e nós vamos aguardar uns pelos outros, para que comamos e para que bebamos juntos, também numa atitude de obediência a Cristo Jesus. O amor de Deus é maior.
Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, distribuiu para os seus discípulos e os orientou que eles deveriam comer. Ele também entregou o cálice, serviu seus discípulos e os orientou a beber. E ele disse que eles deveriam fazer isso sempre, porque cada vez que eles participavam daquele momento, eles estavam anunciando que Cristo Jesus viria. O apóstolo Paulo diz que quando nós vamos participar deste momento, nós devemos examinar nossa vida e então tomar. Nós devemos olhar para como a nossa fé está se expressando em nosso viver. E é possível que nesse exame você olhe para si mesmo e perceba que você não tem vivido o padrão de amor de Cristo Jesus. Isso não é um obstáculo para que você participe da ceia. Você pode participar recorrendo ao poder perdoador de Cristo Jesus, porque o pão e o vinho nos lembram que o corpo de Jesus foi rasgado e que o seu sangue foi vertido para que nós fôssemos perdoados, e para que, uma vez perdoados, tivéssemos condições de amar. É nessa decisão de obediência que eu convido você então a comer do pão e beber. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, vulneráveis ao Senhor, vulneráveis ao Teu trabalho em nossas vidas, vulneráveis às pessoas, que são os instrumentos que o Senhor decidiu usar para também nos moldar e nos assemelhar a Cristo Jesus. Nós agradecemos, porque somente pelo sangue de Jesus, somente pela vida que nos foi dada é que nós temos condições de viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Obrigado porque a morte não foi o fim da história, mas porque Jesus ressuscitou. E quando ressuscitou, mostrou que na nossa morte, da nossa morte nasce vida, a vida do Senhor, de forma que nós já não vivemos mais, mas é Cristo Jesus que vive em nós, fazendo ser possível o padrão de amor que o Senhor estabelece para nós. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos ter vida em Ti. Obrigado porque nós podemos amar. Obrigado porque nós podemos perdoar. Obrigado porque nós podemos obedecer. Não porque nós tenhamos condições de fazer isso, mas porque o Teu sangue nos capacita, mas porque a Tua graça fluindo em nós nos dá condições de obedecermos. Permita, Senhor, que cada um de nós aqui usufrua dessa graça, coloque-a em prática, em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos vão passar recolhendo os cálices. Eu peço que você os encaminhe até as extremidades para que eles possam retirá-los. Que Deus abençoe sua vida.